E aí, pessoal, como vocês estão? Olha, começa mais um Dreadcast, o podcast do Dr. José Luiz. Vamos apresentar esse cara excepcional, professor, o qual eu me orgulho muito, fez lágrimas caírem dos meus olhos. Ele sabe que é verdade. Vou apresentá-lo. Psicólogo e licenciado em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, um dos autores do livro O Povo nos Discursos de Posse de Presidente do Brasil, recortes históricos e reflexões psicanalíticas. Especialista em psicologia social pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, pós-graduando em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, coordenador do espaço Prevenir de Cuidados a Ex-Acolhidos e Família pela Organização Samaritano São Francisco de Assis, dentro da política estadual sobre drogas. Proprietário da Humanier, psicologia e consultoria de atendimento clínico e treinamento corporativo. Professor de orientação profissional e relações interpessoais no projeto Empodera, escritor, palestrante, um grande homem que, como disse, fez este aqui chorar, e é de verdade. Professor Antônio Bernardo! Meu esse parceiro, é o cara. Opa! Começa assim. Começa assim. Obrigado pelo convite, que honra estar aqui, tá bom? Na sua presença, com o seu público, seu pessoal. Prazerzão, agradeço. Meu caro, vamos lá. A gente sempre quando conversa, discute sobre alguns papos cabeças. E antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre falhas ou inexistências que nós temos, inclusive, assim, de lapsos psicológicos. Sobre paternidade, maternidade, quem nós somos, quem a gente aprecia, nossos ícones, e que a gente acaba percebendo que o brasileiro ele tem alguns lapsos, e nós como pretos temos essa marca da mãe África como a mãe que está do outro lado do continente e que acaba nos formando como pessoa. E você fez eu enxergar esse lado certa vez, que eu faço questão de deixar você totalmente à frente disso. O que você acha falando sobre isso em relação ao brasileiro? E eu tento sempre aqui falar desses assuntos para quê? Para a gente se encontrar como pessoa, como organização, como sociedade, sermos mais fortes mesmo, empoderamento mesmo. Bom, Zé, o que eu vejo, né? Nós, enquanto pessoas, a gente é constituído de uma história. Então, ninguém nasceu ontem e passa a ser algo, né? Então, assim, eu parto de uma premissa que é a psicanálise. A psicanálise ela vai dizer o seguinte, que nós somos constituídos na infância. Então, toda a construção era investido lá no início. E aí, quando você fala assim de brasileiro, o que eu consigo pensar, cara? Qual que é o início do Brasil? Quem que é esse Brasil? E isso a gente discute um pouco no livro, né? O que é esse Brasil quando criança? E aí eu te pergunto, qual que foi a infância do Brasil? Se pegar o sujeito, né, de família tradicional, branco, tal, ele já traz alguns reflexos aí de dor. Né? O complexo de vira-lata. O que é o Brasil, o brasileiro no estrangeiro? Ele pode ser branco, mas ele já é, por exemplo, vítima de preconceito, esse fator social. Agora, quando a gente fala de um sujeito preto, de uma população preta, aí a gente está falando de uma infância baseada na escravização humana. E aí, se for investido isso na nossa infância, como que a gente vai pensar como isso pode repercutir nos dias de hoje? Entende? Essa é a leitura que eu faço. Nossa, interessante pra caramba. E eu vejo assim, a questão dos reflexos. Eu vejo que a gente assim, sofre alguns reflexos, inclusive psicológicos. Inclusive, eu queria entrar numa discussão, estava tendo numa revista, se eu tô certo, até aqui a discussão, vou levantar para vocês, assim, galera, estava na maior discussão em relação a isso, um termo chamado brain rot, não sei se é brain rot, enfim, a pronúncia fica para vocês aí, ó, podem nos corrigir. É a palavra do ano do dicionário de Oxford. Aí você vai falar assim, pô, o que é essa palavra que está falando sobre cérebro apodrecido ou atrofia cerebral, numa tradução literal?
que tem a ver, olha que interessante, né? O dicionário lá de Oxford fala que a palavra foi utilizada pela primeira vez por não sei quem, mas isso não interessa. O que importa é dizer que ganhou força no último ano e foi a palavra de 24. Por quê? Fala que a gente está sob um efeito de uma neblina mental, uma letargia, uma redução de capacidade provocada por a gente ter notícia ruim, visto em redes sociais, sem nenhum tipo de informação de relevância. Eu vejo, por exemplo, que a gente... eu tento postar conteúdo educativo, informativo, jurídico, para as pessoas crescerem, terem informação. Você vê que o engajamento não é tão grande quanto uma baboseira qualquer que viraliza. Besterol, cara. Besterol. Eu acho que esse fenômeno não é tão novo assim, né? Mas a internet, ele dá uma força. Então, assim, por exemplo, se você pegar o que é o coaching, o coach não é o cara que é ruim. É o cara que fala o que é bom demais. É aí que tá a pegada. Que louco. Então, assim, antigamente você precisava minimamente de um diploma, né? Que a gente vai chamar na psicologia do discurso competente. Então você, por exemplo, enquanto advogado, você tem autonomia para poder falar sobre um discurso. E aí eu vou conseguir no máximo opinar, né? Mas a pessoa, ela estuda, ela se forma, ela investe conhecimento. Eu parto do princípio que talvez ela saiba um pouquinho mais do que aquele que viu uma notícia na internet. E aí a internet, quando eu paro ali para digitar, eu passo a opinar sobre tudo, sobre todos, a partir daquilo que eu desejo. Caramba! E não a partir daquilo que é real, mas a partir daquilo que eu preciso para existir. Então eu, por exemplo, uma fake news. A fake news, ela tem lá, uma fake news nunca é uma mensagem tão absurda. A fake news que funciona, cara, ela vai ter um fundo de verdade. Então o que eu faço? Eu semeio meias verdades enrustidas para disseminar a mentira. Vai pensando. E aí você tem milhares de pessoas falando sobre tudo sem nenhum filtro, sem nenhuma responsabilidade, cara. Então eu não sei, esse apodrecimento, eu acho que é um fenômeno que ele vem crescendo. Mas antigamente a gente costuma dizer que tinha vergonha, né? Você tinha dificuldade de ser burro. Qual que é a diferença do burro e do ignorante? O ignorante, ele só não sabe. Ele não sabe o que ele não sabe e aí ele fala aquilo que dá. O burro não. O burro, ele não só fala, como ele defende e ele não está aberto ao novo. Ele não está aberto à opinião do outro. Ele não está aberto, por exemplo, à ciência. Uau! Acho que é um pouco disso. Olha, eu fico impressionado com essas distinções, porque, né? Às vezes a psicologia, ela, na minha humilde opinião, principalmente de quem não é da área da psicologia, eu vejo que ela teria uma importância tão fundamental, principalmente para a periferia, para as pessoas que às vezes não entendem o porquê dos porquês. Não entende o porquê que talvez ele não questiona algo, ou talvez porque ele questiona algo, e diga-se de passagem, para o próprio consumo do que está estabelecido. Falando ainda de redes sociais, dentro desse contexto, eu tive uma informação de que parece que o algoritmo, por exemplo, dando um exemplo, do TikTok para a América do Sul, ele é totalmente diferente do que para outras regiões, porque ele quer, inclusive, diminuir a nossa cognição em relação a um determinado assunto. Ele não é tão profundo, ele é raso. Ele deixa a gente nadando lá no rasinho. O que você me diz sobre isso? Assim, dentro do que a gente está falando. Tem um ditado popular que vai dizer o seguinte, que a voz do povo é a voz de Deus, né? É um dito popular e tal. Não rola. Não funciona. Cara, eu acho que tá na hora da gente admitir que existe uma cultura de massa. Uma música, o que é uma música de massa que todo mundo gosta, que, né, que não vai chicletão, ter muito chicletão. Chiclete e tal. Isso, inclusive, na música preta também. Pô. E aí, quando você vai dar trabalho, né? Pensar dá trabalho. O conhecimento, inclusive, ele vai gerar algumas angústias. A verdade, e isso a gente fala a partir de pensar pensamentos psíquicos da neurose. A verdade, cara, ela é doída. Né? Então, assim, não vou nem dizer a mentira, mas a fantasia sobre algo é muito mais fácil de lidar. E aí, quando, por exemplo, você fala, poxa, os algoritmos, tal, né, vai tendo uma retroalimentação. Então, o conteúdo que vem é de baixa qualidade,
Mas assim, acho que é um pouco do que a gente conversava. E o conteúdo de boa qualidade, ele é culturalmente bom? Uma música de qualidade, um artigo científico, não tem coisa mais chata do que ler um artigo científico. Chato demais. Chato, né? Agora, totalmente necessário para você quebrar alguns paradigmas. o poder vai, né? E aí a gente pensar um status quo institucional, o poder ele vai, ao meu ver, fazendo uma manutenção de que a massa continue sendo massa. É aquilo que a mãe dizia, assim, o governo não quer que você estuda, senão você questiona, né? É o um Estado, fato. Pode ser né? piegas, pode parecer até... Ai, nossa, sério que você vai dar esse chavão? Mas é exatamente assim, isso. E aí, esse sucateamento da intelectualidade, ele gera uma riqueza. Uma riqueza transversa. Então, assim... Nossa, e perversa. Perversa, não, é perverso. E aí, por exemplo, o cara que não pensa, a mãe de família que tá ali, que não dá tempo para, né? Enfim, o que ele vai fazer? Ele vai consumir, ele vai comprar. Eu tenho uma necessidade interna, não tô bem resolvido, eu desconto isso na compra. Eu tinha um professor que era arrogante pra caramba, que ele utilizava... A gente não parava pra pensar, na verdade, o que ele dizia. No fundo, ele falava, por exemplo, coisas como... eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado. Ou seja, sabe, justo eufemismo pra ser preconceituoso mesmo. Mas ele falava uma coisa que era muito interessante. Ele falava assim, pessoal, não pensem como eu penso, porque pensar como eu penso significa que você não pensa. Olha só. E é um fato, porque nos é negado a gente, não necessariamente pensar pela gente, mas a gente ter boas influências para que a gente consiga criar um raciocínio crítico sobre algo. E assim, é totalmente perceptível que a maioria das informações que são colocadas, elas são rasas. As pessoas não querem ter uma profundidade mais agressiva sobre um tema. E quando pergunto, às vezes, a minha opinião... Quando eu caio pro jurídico, que não é aqui, viu, pessoal? Aqui é a leveza, como é que é? A insofismável leveza do ser. Não, aqui a gente tá mais leve, batendo um papo. Mas quando a gente vai fazer uma consulta, você dá a sua consulta, eu também. E a gente senta, eu vou discutir um juridiquês. E você vai tratar sobre Jung, vai tratar sobre Freud. Às vezes, nós somos questionados pura e simplesmente por legitimidade, até mesmo por sermos negros. Sim. Nossa, mas como é que esse advogado preto vai avalizar? Eu vou avalizar o que esse cara tá falando? Não, deixa eu procurar em outro lugar pra saber se ele mesmo tá falando é verdade. Exato. E aí coloca uma régua em você, né? Cara, coloca uma régua, então assim, você não é sofisticado o suficiente pra ter uma troca intelectual. E, cara, e aí é uma régua também perversa, assim. Porque, por exemplo, Milton Santos, né, geógrafo, vai falar assim, a repórter pergunta pra ele assim, ei, como é que é ser intelectual negro no Brasil? E aí ele fala assim, pô, ser preto no Brasil já é difícil pra caramba. Imagina intelectual. Imagina negro, né, porque aí você não vai tendo esses espaços. Mas eu avalio também que, assim, o que é ser, né, inteligente, o que pra gente que é preto, pra gente que veio de periferia e tal, é esse limiar, assim, entre você fazer uso da linguagem e poder usar essa linguagem nos espaços que você for. Então, eu costumo dizer o seguinte, pô, o cara veio da quebrada, veio da periferia, mas ele consegue dialogar com a periferia. Pô, mas ele tem um amigo e o amigo virou bandido, entrou no crime organizado. Infelizmente, quem a gente não conhece assim, da nossa realidade, de onde a gente veio, muito difícil não conhecer, né? E aí a gente consegue conversar. Só que aí vem os doutores. E aí a gente consegue conversar também. Com eles também. E aí a gente tá falando de uma geração que é diferente dos nossos pais, né? Não sei você, eu, por exemplo, eu não fui herdeiro. Não, também não sou. Tudo aquilo que a gente vai construindo é a partir de um caminho longo, assim. Mas é isso, quando você consegue dialogar e aí você vai se entendendo como pessoa preta nesse espaço, como uma pessoa que pode... É aquilo, né? Eu vejo o estudo ainda como uma arma contra o sistema violento, assim. A economia do dinheiro, não gastar todo o dinheiro. Total, eu acho que nos falta, assim, coisa básica. Básica. A gente tá andando questionando coisas que outros grupos não estão. Há muito tempo. Eu também acho, assim, um dos objetivos aqui... Eu estava até discutindo aqui com a equipe sobre como a difusão da informação para a gente é necessária
às vezes de forma leve mesmo, para a pessoa entender que é possível você trilhar um outro caminho, você vislumbrar possibilidades que você não tinha enxergado. E assim, não só na grande mídia, na sua pequena realidade, você consegue alterar a sua pequena realidade, a sua pequena sociedade, e que às vezes já é muito. Olha o que você acabou de falar. Assim, eu tenho certeza, vamos cair sempre desse papo porque é real. Sou filho de pais que tem até a 4ª série, cara. É isso. E assim, era o básico. Pra você fazer dinheiro, eles tinham que trabalhar. Imagina, ficar preocupado com minha formação. Minha mãe falava assim, filho, você tem que estudar. Mas ela não sabia como, quando, onde, de que forma. Olha isso. Olha isso. E assim, que perverso. E ainda exigem que a gente faça o dobro. Cara, é muito perverso. Então, assim, eu sinto que eu tenho até tratado sobre isso. Vamos precisar de mais algumas gerações nesse aspecto. E gerações de consciência. Talvez a gente consiga montar, a gente está montando a base ainda. Não estamos montando as estruturas. Então, as estruturas basilares. Ainda estamos na base, infelizmente. Existem algumas farsas, assim, né? A gente pode fazer algumas leituras. Por exemplo, eu atuando ali, por exemplo, com população que fez uso de substância. A bebida alcoólica, hoje é a principal droga, a gente pensar Brasil de impacto no SUS. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, a população negra, ela representa a felicidade, que é o pagode, que é o rolê, que é a saída, ficar divertido e tal. E o impacto da bebida para a população negra, por exemplo, cara, é muito triste. Inclusive, assim, aí você pega lá os caras, né? O pessoal da política discutindo. Vou problematizar aqui, Zé. Vou problematizar. Cara, você já tá me quebrando. Já tá alugando o triplex. Vamos discutir a questão da liberação do uso, da descriminalização da maconha. Cara, é um assunto tão delicado, ao meu ver, porque, assim, uma coisa é papo de branco, intelectual. Pode crer. Libera a maconha pro cara que tem condição, pro cara que tem acesso ao museu, lá na Vila Madalena, na PUC. Sim. Como que é, aí, né, é uma discussão complexa, mas como que é isso, por exemplo, para a população negra? Como que é isso para um adolescente de 17 anos que faz uso de maconha e qual que vai ser a elaboração disso? Entende? Então, assim, poxa, vamos fazer, mas a base é tão... E aí é a base. A gente tem que tomar alguns cuidados no discurso, sabe? Assim, o que funciona para a população preta? Enquanto não fizer o recorte étnico, eu particularmente não consigo ver, não olhar a história dessa pessoa, dessa comunidade. É complicado você vir dando fórmula mágica e vamos fazer. Cara, às vezes não isso funciona. É muito importante que você está falando, especialmente com relação a essa sua experiência com pessoas que estão expostas a todo tipo de entorpecente, que perderam famílias, perderam a própria vida, o rumo, e a gente começa a perceber que o efeito da droga, e você pode falar isso muito melhor do que eu, eu acredito e vejo que ela é num formato, como eu poderia dizer, um efeito dominó muito mais potente pra gente. O que você tem a dizer nesse aspecto, realmente? Por exemplo, tratando sobre Cracolândia, a gente começa a ver perfil. Perfil de quem vai para as instituições que você está à frente, coordenando nesse sentido. O que você sente, assim, categoricamente, que você pode apontar e falar assim, ó, essa diferença aqui é sepulcral para quem tem uma condição, para quem tem uma família, quem vai poder internar numa clínica, passar por troca de alimentação, utilizar remédios caríssimos, um ambiente social muito, como poderia dizer, acolhedor. E o que você diz? E eu vou acabar entrando nisso que a gente acabou brincando aqui no raso, mas estou a fim de dar um mergulho nessa questão para a gente discutir sobre descriminalização da droga, mesmo que seja de forma um pouco... Não é nem da droga, né? Da maconha propriamente dita. Assim, existem algumas leituras, né? Por exemplo, existem drogas que são estimulantes, existem drogas que são inibidoras. Então, por exemplo, a maconha é inibidora. Ninguém faz uso, ninguém rouba ou mata uma pessoa para comprar maconha. Não é o perfil. Inclusive, ele nem é o perfil de furto, né? Enfim, de assalto à mão armada, tal, que aí vai para outra área. Então, geralmente, o perfil da pessoa que vai cometer alguns atos infracionais
está relacionado, por exemplo, ao uso de cocaína, crack, pequenos Droga estupefaciente, né? Que acelera. Exato. E aí, assim, antes da gente pensar droga, a gente tem que pensar o efeito colateral. E aí a gente vai pensar um sujeito sempre, Zé, que a gente vai chamar de biopsicossocial. Qual é o impacto no físico? Na psique de um cara, por exemplo, que faz uso de substância. Então ele vai ter ali uma desorganização mental que vai alterar. Então a pessoa, por exemplo, que ela tem traços de esquizofrenia, com o uso de qualquer substância, isso pode se agravar. O social, qual que é o meio que vive? Então, por exemplo, já vi casos, por exemplo, de pessoas que fazem uso de crack, que você olha e não vê uma pessoa chupada, magra. Porque tem algumas características que são... Por quê? Se alimenta bem, tem um lugar para dormir, vai descansar. Olha isso, socialmente ele já não é discriminado. Não é discriminado, inclusive pessoas que trabalham. Pessoas que trabalham, fazem uso de substância pesado e tá tudo bem, e toca a vida. É um adicto, mas não é socialmente discriminado. E aí por exemplo, você falou da Cracolândia, que a gente vai chamar hoje, o termo técnico é cena aberta de uso. Cena aberta de uso. Aprendi mais uma. A Cracolândia é um termo pejorativo já. Porque vai dando uma ideia dessa lândia do mundo de... Sim. E que de divertido não tem nada. Pois é, e a gente utiliza meio que uma coisa meio da Disney, né? Da Disneylandia, tem. O mundo do crack, né? É interessante, porque a gente que não é da área, a gente acaba... Por exemplo, eu aprendi há pouco tempo... Há pouco tempo não. É quando você discorre sobre o mendigo, não. É a pessoa em situação de rua. Sim. E a gente fala assim, nossa, não, mas é mera terminologia, não é. Não, você linguagem, né? Exatamente, você aplica dignidade para a pessoa utilizando a terminologia correta. E é tão fácil a gente querer saber, né? Sim, sim. Agora, a droga, eu vou trazer uma perspectiva assim, da pessoa que ela vai ter uma compulsão ao uso de substância, seja ela qual for. Existe essa questão que a gente já conhece, de sentir vontade, da abstinência e tal. Mas a gente pode pensar também, Zé, a gente pode também pensar numa compulsão psíquica. Compulsão psíquica? Que é uma busca. Que é o sujeito... Então, por exemplo, você pega lá um sujeito de bairro. Ele faz uso muito grave de alguma substância. E aí ele entra para a igreja evangélica. Qual que é o perfil? Ele para totalmente o uso e aí ele passa a ter não só uma intimidade, mas uma compulsão pela religião. Cara, ele faz uma substituição. E aí é um deslocamento. Eu sempre acreditei nisso. A maioria dos meus fanatismo, clientes... né? Aquela coisa do... presos que eram, assim, barra pesada. Os que se transformaram verdadeiramente... foram convertidos, exato, cara. E não é o cara que vai uma vez só na semana. Não, e ficaram... fervoroso, né? Fervoroso, assim, na doutrina, pesado. Então eu fico pensando a compulsão, é a busca, é o desejo. Então, assim, não basta só fazer uso, mas eu também preciso, popularmente, preencher um vazio. Então, assim, eu vou estar sempre naquela busca. Mas é uma busca intensa. É uma busca intensa. Pessoas viciadas em sexo. Não é só a relação de transar, mas é uma transa mais voraz, é uma busca. E aí eu vou deslocando de um fenômeno da droga, aí eu vou para a igreja, aí aquele sujeito ali vai perdendo sentido, ele vai fazer uma outra busca, e aí o que a gente faz na clínica? A gente faz um caminho de volta para entender qual que é a raiz desse problema. O que é, para além do uso, para além dessa compulsão, o que faltou na vida desse sujeito? Que legal, cara. Por isso que é um trabalho de investigação e às vezes vai levar a falar, mas eu tô 3 anos na terapia. Terapia é para a vida inteira, porque você sempre vai estar nessa busca, até você chegar. E aí eu costumo dizer assim que a gente vai chegando perto da infecção. Quando vai chegando perto, vai doendo mais. E aí a gente descobre, por exemplo, relações de abuso sexual na infância, que não eram falados. Pessoas que foram privadas, por exemplo, de afeto, que deu algum nó. Verdades bloqueadas, né? Que às vezes ele mesmo não... Ele travou isso na própria mente. O que você sente com relação a essa questão, especialmente para a população mais pobre, o acesso a isso? Como você enxerga, por exemplo, uma perspectiva não só de melhoria, mas eu vou dizer quase que tem
um prognóstico do que está acontecendo? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa é não relacionar. A gente parte do princípio, por exemplo, que a felicidade não existe na psicanálise. Não existe felicidade plena, pelo menos. O que é o momento pra gente estar feliz aqui e agora? Assim como não tem a tristeza plena também. Também não vai ter. Então, assim, se a gente tá aqui por um ano fazendo a mesma coisa, vai perdendo sentido. Aí a gente quer alguma coisa nova e tal. Mas eu ainda vejo, cara, a terapia como o maior investimento financeiro, social. Que massa. Inclusive beirando ali a educação. Porque assim, na terapia você vai buscar, você vai cuidar de várias áreas. Não é só daquilo que dói. Você chega a dizer que beira a educação. Isso me pegou profundamente. Você acredita que isso deveria, assim, talvez por uma falha, como poderia dizer, de demanda mesmo, de profissionais nesse sentido? Ainda assim, porque as escolas, vamos falar de, por exemplo, escolas de crianças de 6 a 14 anos, ou de 6 a 16 anos, até cumprir o ensino médio, fundamental médio. Você acha que deveria ser, por exemplo, motivo de uma cadeira nesse sentido nas escolas? Para solucionar, por exemplo, problemas que nós vivemos. Dando um exemplo, por exemplo, minha filha estuda em escola particular, utilizando um exemplo pessoal meu, eu vejo que a integração deles em relação a aquelas problemáticas que inclusive nós já conversamos, de como um aluno da escola particular lida com o faxineiro, lida com a moça da cantina, sendo que no Japão não tem nem ninguém que limpa, por exemplo. As crianças são, já desde crianças, ensinadas a limpar a própria sala, guardar o lixinho deles. Você tá problematizando. Cara, é problematizar mesmo. Não venho aqui pra resolver nada, trago aqui pra você trazer mais dúvidas, já a gente no veneno. É muito de... assim, eu acho que tem dois lugares, assim, ó. Pensar Brasil é complexo. O Brasil é complexo. Então, por exemplo, essa diferença social em que você vai ter mais amor ao estrangeiro, essa necessidade da Europa entrar no Brasil, né? Isso no Sul é muito forte, enfim, no Nordeste você vai ter uma discussão ali, São Paulo tem de tudo. Então, assim, primeira coisa, ao meu ver, brasileiro, generalizando, ele não lida muito bem com o seu eu. O que é o meu eu? O meu eu é o nordestino, por exemplo. É a mulher preta. Então ele vai ter uma aversão. E aí ele vai ter uma fantasia, né? Que beira o nazismo. De que o eu ideal, e nós psiquicamente sempre estamos buscando o eu ideal. O que é o eu ideal? Eu quero estudar, eu quero ser belo, eu quero ser bonito. Então aquilo que é ideal, que é fantasioso, para o brasileiro não é o eu que ele tem. Então o nosso folclore ele não vai sendo tão aceito. O nosso povo, da forma que ele não vai sendo tão aceito. Aí você tem uma idealização. Então, aquilo que é construído. Por exemplo, filme nacional. É muito comum a gente falar, mas filme nacional não presta, é ruim. Por que é ruim? Porque ele vai representar o seu eu. Carioca, Rio de Janeiro, a Bahia, né? Filme mostrando a cidade de São Paulo. Você fala, nossa, mas esse filme é muito estranho, né? Meu eu é estranho. O que eu estou dizendo? Só que isso também vai para o indivíduo, né? É muito difícil a gente aceitar o eu. Costumo dizer que se aproximar do nosso eu é um caminho longo, mas não é um caminho, e também não é um caminho simples. Você poder olhar e falar assim, eu vejo beleza em mim. E como é que a gente resolve isso, professor? Porra, professor, não vou mais fazer perguntas, não. Acabou, enfim. Eu acho que tem coisas que são pétreas, tem coisas que são políticas públicas. Então, eu como psicólogo social, eu entendo que políticas públicas se fazem necessário. Então, aquilo que é institucional, então, educação, formação, blá, blá, blá. Como é que você faz uma discussão ampla, por exemplo, com um cara que tem depressão, que ele não consegue arrumar nem emprego? Pois é. Um homem acima de 30 anos que não arruma um trabalho, cara. Como é que você fala para aquela pessoa, melhora da sua depressão, se acha bonito? Como é que você fala para uma pessoa ficar bem se ela sofre violência? Se a justiça, por exemplo, com ela não funciona? Como é que você fala para um cara que sofre violência da polícia e ele precisa confiar no sistema? É diferente você tomar um tapa de uma pessoa
comum No dia a dia. no dia a dia, numa briga Uma que você diferença. elabora, do que de um representante de autoridade. Sim, às vezes de forma Entende? gratuita, por pura e simplesmente um olhar atravessado. E assim, você vê que as pessoas estão expostas, infelizmente, expostas como eu poderia dizer, à ingerência do Estado. E não se pensa no reflexo disso. E depois a gente não consegue entender os porquês das quedas em massa. Exato, exato. Só que aí nem tudo é só coisa ruim, né? Tem coisa que... Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, como que a gente dribla essa neurose coletiva daquilo que não é bom? Por exemplo, existem algumas formas. Eu dei uma, por exemplo, a psicoterapia. A psicoterapia não é para doido. Uma segunda forma, por exemplo, é a exposição à arte. Olha que importante. Né? Você tem lá vamos pegar aqui uma pessoa de 20 anos. Duas pessoas de 20 anos. Uma está em sofrimento psíquico, tudo é ruim, nada dá certo, tal, né? Os problemas e as mazelas que a gente conhece. Mora num bairro difícil. A outra pessoa, ela também mora num bairro difícil. Ela também é preta, ela também teve dificuldade, ela também não foi herdeira. Ela também sofreu as mesmas mazelas, são vizinhas. Só que uma vai no centro cultural. Uma escuta música. Pois é. E aí a elaboração da música, quando a gente brinca, né? Que tem aquele artista e ele fala aquilo que eu sinto e eu posso, né? Uma vai tendo, não necessariamente só acessos a coisas de pessoas ricas, mas ela vai tendo acesso a conteúdos de valor dentro daquilo que é a realidade dela. O sarau, cara. Com certeza. O crioulo fala, né? Do leva no sarau, salva essa alma aí. Então a arte, ao meu ver, ela tem um poder de salvar vidas muito grande. A arte salvando vidas. Parece uma frase de efeito, mas ela é aplicável de fato. Olha, a pessoa que desenha, cara, que vai nomear, né? Que vai se elaborar ali através do desenho. Uma pessoa tímida, por exemplo, que não consegue se relacionar com outro, mas ele, por exemplo, faz aula de dança. E aí ele passa a ser visto, ele passa a se relacionar. Sabe essa coisa que a pandemia, na pandemia tirou, né? A gente pensou que outra ia adoeceu. Então, assim, você se relaciona, você fala, você escuta, você dança, e não necessariamente ele precisa pagar uma academia. Não precisa Entende? entrar no sistema do Então, capital, assim, esporte, arte, essas questões que são mais básicas mesmo, que a gente não dá valor. E aí eu não estou nem falando das pessoas estarem expostas à universidade, que deveria ser um mínimo, né? Mínimo. A educação. Então, assim, estou te falando de coisas que antecedem, cara, o acesso ao ensino superior, que ainda é precário no Brasil. Olha que interessante, ou seja, algumas avaliações, elas vêm antes mesmo das avaliações formais. Exato. Ou seja, exposições vêm antes de avaliações, porque o conhecimento do mundo ele precisa ser plurimo nesse aspecto para você realmente ter um arcabouço, para você conhecer, às vezes, ambientes mais, como poderia dizer, enquadrados hermeticamente dentro daquilo que a gente determina que é o bom, para se determinar quem é o bom, por assim dizer. E é o bom mesmo. Claro que é. É bom mesmo, porque assim, você pegar tem aquele ditado, né? Ah, mas os pretos são melhores atletas, tal, são os melhores jogadores de futebol. Isso aí lá atrás. Isso aí lá atrás. Claro. Hoje em dia, né? Você pega um moleque que se alimenta bem, dorme bem. Tese americana, mas sabe por que eles não gostam muito do futebol? Você sabia disso, né? No nosso soccer. Porque a tese deles é mais rápido, mais forte... mais rápido, mais forte, mais rápido, mais forte, mais alto. Então, assim, eles prezam esse trinômio para qualquer esporte. Só que isso acaba se refletindo na sociedade. Se você for ver, é uma sociedade bélica, uma sociedade de dominação. O esporte que eles mais gostam é o esporte de você tomar jardas, cara. Será que tem a ver com expansão imperialista? Ou seja, querendo ou não, você vai fazendo isso com o povo. E às vezes eu sinto que... Adorei a nossa conversa no aspecto da gente se reconhecer, cara. A gente precisa... eu não gosto de utilizar esse termo, sair o famoso síndrome do cachorro vira-lata. Eu acho que isso é depreciativo e eu acho que a gente acaba
falando que a gente quer sair. Quanto mais a gente fala que a gente quer sair, mais a gente fica nisso. Né? Se conhecer, né, cara? Nós precisamos também se desconhecer também. Se desconhecer, olha. Sair de alguns rótulos, assim. Meu porque Deus. não sei, fazer, né? Não dá trabalho, assim, ser advogado. Porra, não é. Não dá trabalho manter uma postura. Eu sou esse cara, as pessoas às vezes ficam achando, não, doutor José Luiz é um homem muito sério, bem austero. Nada, eu sou uma pessoa que dou risada, brinco, conto piada, mas a gente tem às vezes uma formatação e as pessoas acreditam às vezes porque eu faço um vídeo brincando que, precisa disso para engajamento. Não, eu sou esse cara aí mesmo. É que você tá vendo uma faceta de mim que é para aquele aspecto. E também não significa que a gente, quando tem que ser sério, tem que ser agressivo, tem que ser posturado, incisivo, a gente não possa ser, porque a gente é também. Então eu acho que a gente ainda precisa muito se conhecer. Mas independente disso, nosso papo foi muito bom. Tem alguma coisa pra finalizar que você sente que você tem que falar, que tá dentro de você? Eu vou deixar você à vontade, porque, como eu disse, pessoal, você já retirou lágrimas desses olhinhos, desses belos olhos aqui que não são azuis, mas retirou sim, senhor. Você que tava emotivo. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que é o apelo, né? Por exemplo, as pessoas se permitirem, por exemplo, a psicoterapia. Né? O que é se permitir a terapia? Se permitir ao eu, não é o analista, o terapeuta. É se permitir, por exemplo, viver um pouco do eu, conhecer a própria história, tocar em algumas emoções que são suas. Né? E aí quando eu brinco que a terapia é o maior investimento, a pessoa deixa para procurar terapia quando ela não está bem, quando ela está depressiva, quando está com sintomas de ansiedade. Mas, por exemplo, a gente tem pessoas que querem melhorar de renda, não está feliz com o emprego, não consegue sair, vai para a psicoterapia para poder elaborar, para criar uma pulsão, uma energia, para poder dizer assim, não, eu preciso correr atrás de alguma coisa, para onde eu vou? E ao invés de ficar dando vários tiros, a terapia é uma bala de prata. Para finalizar, como nós precisamos do outro, e principalmente quando esse outro nos entende e tem uma história parecida, é muito melhor, meu irmão. Muito obrigado. Foi um prazer. O prazer foi meu. Não tem nem o que falar. Enfim, esperem o próximo aí, porque é isso. É nosso bate-papo e tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus.